Tem um artigo muito interessante na Folha de São Paulo de hoje. Ele chama assim: a camisa da seleção é irrecuperável. Na página 3 da Folha. É de um médico, eu não conheço, o artigo muito bem escrito. A camisa da seleção é irrecuperável. Nos últimos 4 anos, fomos nos acostumando a ver a camisa da seleção brasileira associada a atos antidemocráticos. Multidões de verde e amarelo pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e clamavam por intervenção militar. Após a eleição, a camisa canarinho começou a ser vista associada ao crime. Obstruções de estradas, agressões e acampamentos golpistas. Grupos de pessoas passaram a defender delitos tipificados no Código Penal, sempre ostentando a camisa da seleção. E então veio a intentona bolsonarista de 8 de janeiro. O Brasil todo assistiu, atônito, a uma horda de vândalos invadindo os 3 poderes com o objetivo manifesto de desencadear um golpe de Estado. Boa parte dessas pessoas que destruíam obras de arte de valor inestimável agindo como talibãs estava fardada com o uniforme da seleção brasileira. Quem assistiu ao 8 de janeiro não tem como desver essas cenas. A camisa está, inquestionavelmente, associada ao terrorismo golpista. Símbolos importam. O nazismo foi derrotado na Alemanha há mais de 60 anos e seus símbolos continuam proibidos. Você poderia perguntar por que um alemão que nasceu no século XXI não tem o direito de circular por aí ostentando uma suástica, que afinal já foi um símbolo nacional. Acontece que não existe nazismo moderado. É uma ideologia totalitária, extremista e genocida. Há que se sacrificar a liberdade individual, pois o dano social coletivo provocado por essa ideologia tem precedência. Como explicou Karl Popper, uma sociedade livre não pode tolerar os intolerantes sob pena de sucumbir a eles. Da mesma forma, não existe bolsonarismo moderado, parafraseando o ex-secretário da Cultura de Bolsonaro, que plagiou Goebbels. O bolsonarismo será sempre autoritário, violento, misógino, homofóbico, negacionista, ou então não será nada. Veja, não estou propondo a proibição da camisa da seleção, mas penso que a CBF precisa aposentá-la. Durante a Copa, ainda houve a tentativa de reaver esse símbolo roubado dos brasileiros pelo neofascismo. Mas isso foi antes de 8 de janeiro. Depois da intentona protagonizada por pessoas devidamente uniformizadas, esse momento passou. A camisa verde e amarela é irrecuperável. Os símbolos importam. Hoje, quando vemos um grupo de jovens de cabeça raspada e com suásticas tatuadas, de pronto chamamos a polícia. Mas e se houver um grupo de pessoas com a camisa canarinho perto de um cinegrafista? Ou de um prédio público? Ou de um Di Cavalcante? Como saberemos se são criminosos ou torcedores? Se todos passarem a usar suásticas, como poderemos identificar os verdadeiros nazistas? Por muito menos, uma camiseta da seleção já foi substituída. A camisa canarinho nasceu após a derrota no Maracanã na Copa de 50. Até então, era branca. Por evocar más lembranças, foi trocada pela verde e amarela. Décadas depois, esse uniforme ficou associado, de forma indelével, a todo tipo de barbárie. As pessoas que defecaram e urinaram nas sedes dos 3 poderes o fizeram, metaforicamente, também sobre esse símbolo brasileiro. E símbolos importam. Ele propõe que se escolha uma outra camisa para a seleção brasileira. É uma discussão que não vai afetar a vida política, nem a vida econômica, nem a vida social do país, mas afeta a vida simbólica. Eu acho que, embora nós eventualmente não tenhamos muito tempo no país para tratar desse assunto como ele merece, temos muitos problemas, né, a enfrentar, eu acho que deveria ser conversado com a CBF, o próprio governo conversar, além da pressão social, que a CBF faça o que fez em 1952, depois da Copa do Mundo 50, e troque a camisa da seleção. Nos livre desse problema. Nós vamos ter esse problema sempre. É verdade. Não é? E deixe a camiseta verde e amarela como símbolo do bolsonarismo. Paciência. A camisa da seleção brasileira em 1950 ela era branca. Fracassou diante do Uruguai, no famoso Maracanaço, que o Brasil perde a final da Copa do Mundo 50 por 2-1 em pleno Maracanã. Aí a CBD, na época chamava CBD, Confederação Brasileira de Desportos, ela através o Correio da Manhã, não foi exatamente a CBD, o jornal Correio da Manhã, que naquele momento é um jornal muito importante no Rio de Janeiro, ele faz uma enquete que a CBD topa assumir o resultado. Uma enquete para substituir a camiseta da seleção. E aí nasce a camisa verde e amarela. Que a camisa da seleção não precisa ter as cores nacionais. Tem países cujas camisas não têm as cores nacionais. Por exemplo, existe laranja na cor da bandeira da Holanda? Foi a primeira que eu pensei aqui. Não existe. Trauma. Não existe laranja na bandeira da Holanda.
Eu gosto muito quando o Brasil joga de azul, tá? Exemplo, então, azul. Faça uma coisa democrática. É tão importante a seleção brasileira, mas é tão importante que eu submeteria um plebiscito nacional. O TSE poderia ajudar a CBF. Apresentem ali 3, 4 camisetas e o povo vota. Eu quero essa, aquela outra. E troquem essa camisa. Porque é uma batalha simbólica importante. E nós temos que construir um outro símbolo para pacificar o país, pelo menos no futebol. Pelo menos no futebol, que é o único lugar onde vai ter pacificação possível, é o futebol. Porque houve o sequestro da camisa verde e amarelo. Como é que faz? Vai ter tranquilidade daqui? Daqui a pouco começam os jogos das eliminatórias da Copa de 26. Ano que vem, já começa. E aí? Quem é que vai usar o verde e amarelo? Sem se sentir sujo. Pô, Daphne, eu lentamente, porque eu fiquei muito parado com a pandemia, eu tô voltando a treinar. Eu corria maratonas e tudo. Agora, outro dia eu botei a mão no meu armário assim, puxei a camisa, vesti, tava com sono cedo. Era uma camiseta verde e amarela da seleção. Eu treinei com a camisa, mas eu me senti sujo.